Arquiteta formada pela PUC Goiás, Sheila de Podestá Martim construiu uma carreira que ultrapassa projetos residenciais e comerciais. Há mais de 3 décadas, mantém um escritório em sociedade com a também arquiteta Eliane Martins, parceria que se tornou referência na gestão da Casa Cor. O primeiro contato com a mostra aconteceu em 1994, como profissional convidada para assinar um ambiente em Brasília. Alguns anos depois, o convite mudou de dimensão. Ela passou a administrar o evento e, ao lado da sócia, assumiu as franquias da Casa Cor Goiás e Brasília. Hoje, o Ela Move recebe uma mulher que transformou a arquitetura em ferramenta de conexão, Sheila Podestá Martim. Se reconhece nessa apresentação? Maravilhosa essa apresentação. Mas foi uma trajetória, né? Assim, ninguém planejou isso, né? A Casa Cor tinha acabado de iniciar em São Paulo, mas a gente participou exatamente, mas foi em Brasília, em 94, que a gente tinha uma loja, levamos a loja para lá. E dali para frente deslanchou. Mas o comecinho de tudo foi a escolha da profissão, né? Então eu queria que você me falasse assim, por que ser arquiteta, de onde veio, e se foi uma decisão assim determinada mesmo. Eu quero ser arquiteta e ponto. As coisas foram acontecendo, me conta. Não, primeiro quero agradecer o convite, tá? É um prazer te receber. Estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Assim, eu sou de uma geração que você não tinha essa coisa tão presente, né? De princípio, eu morava em Anápolis, eu tinha que sair para estudar, porque você não tinha nada, eu não queria vir para Goiânia. Mas eu tinha um irmão, meu irmão saiu primeiro, foi fazer arquitetura, foi fazer engenharia. Largou, foi para arquitetura, é arquiteta até hoje, falou assim, olha, as meninas mais legais são da arquitetura. Eu falei, vou fazer arquitetura. Fui para Belo Horizonte, passei no vestibular, minha irmã foi depois também. Então, assim, começamos uma vida que tinha que ser assim, senão você não estudava, né? Meu pai falou, federal, hein? Senão não aguenta isso, não. Vai para o federal. Passamos todos. Nisso, minha irmã vai embora, vai para o intercâmbio. Ela fala assim, vamos voltar para Brasília? E, querendo ou não, meus pais estavam muito sócios. Meu irmão não morava lá, eu tinha tido uns problemas na família. Eu acabei vindo. A gente veio para Brasília para ficar mais perto, né? Mas, nisso, eu caso, largo a faculdade, volto para a faculdade. Mas eu mudei para Anápolis. Então, foi uma trajetória, assim, que as coisas foram se atropelando. 10 anos depois, né, eu já tinha casado, 3 filhos. Eu sento com a minha turma e falo assim, mas só eu que não formei? Volto, saí dali, entrei para um cursinho de novo, passei. Aí eu entro na turma da Eliane. Aí, daí para frente, a coisa... Escritório, montamos loja em Brasília. E fomos. Nesse meio tempo, e meus meninos crescendo, ela criando filho. Esses dias perguntaram, como é que vocês sabiam que eu ia dar certo? Não, a gente nem sabia se ia dar certo. Não sabia. Tem muita coisa que se a gente sabe... Se você parar para pensar, você não faz. Abrir a loja em Brasília foi uma loucura. Eliane grávida, e a gente para baixo, para cima, menino pequeno. Mas aconteceu. E foi uma escolha feliz, assim. Eu não arrependo hoje de a gente nada. te vê como uma mulher realizada e tudo mais. Isso é uma coisa que, quando a gente fala de ser mulher profissional, a gente dá conta disso. A gente não tem como deixar de lado e falar assim, não, eu me dediquei só para isso. A gente se dedica para isso também. Eu tive a sorte, acho que, né? Meu casamento foi um casamento, meu marido também nunca... Eu sou de uma geração bem mais complicada nessa relação, né? Mas meu marido nunca... Sempre me incentivou, nunca interferiu em nada. Criamos filhos juntos, meus meninos também estão todos bem. Os meninos também, eu falo que essa tribulação te leva os meninos a ver que você está atrás de alguma coisa, que corram atrás também, né? Sim. Eu acho que tudo serve de exemplo. Meu marido também não trabalha aqui, então a gente sempre encontrava no sábado, sempre muito saudável, cada um para um lado. Mas foi, sim, realmente não foi nada planejado. Elas foram acontecendo, a gente não tinha pretensão em nenhum momento da franquia, mas quando a gente vai para Brasília com a loja, de repente parece a oportunidade de trazer a franquia, as franqueadas de Brasília ganham a franquia de Goiás. E a gente volta, faz um intermediário com a loja aqui e participamos aqui também. Nisso, elas foram se atropelando, a gente ficou com Goiás, depois ficou com Brasília. Temos uma outra sócia em Brasília também, que é uma RP sensacional, que também acho que sem ela a gente não daria conta de tomar conta de Brasília, né? Que é a Moema Leão, todo mundo conhece. E nisso, Eliane
15 anos atrás, muda para lá. Então, é um semestre, eu estou na estrada para lá, no semestre, ela na estrada para cá. E nós estamos fazendo 38 anos de sociedade, 30 de Casa Cor. Então, a sociedade começou anteriormente à Casa Cor. Anteriormente, a Casa Cor apareceu depois. Abrimos escritório de arquitetura em 99. Aí levamos a loja para Brasília também. Abrimos em 89. Isso. E a loja foi para Brasília em 94. Foi quando a gente começou a deparar com esse ambiente de Casa Cor. Que daí, em 94, vem Plano Real, uma mudança de economia também. Aí sim, a coisa foi ficando muito melhor, né? Mas nessa brincadeira, fechamos o escritório, vendemos as lojas, porque também você não daria conta de... Aí não. Sim. Aí você começa a concorrer também com os próprios participantes, mas participando do evento em todas as circunstâncias, lojistas, arquitetos e depois os franqueados. Sheila, e a Sheila é empreendedora? Porque daí a gente fala da escolha da profissão, né? Então aí veio o casamento, filhos, aí você fala, não, eu preciso me formar. Só que assim, nem todo profissional tem uma aptidão para ser empreendedor. E aí você tem essa aptidão também. Como que é isso? Você sempre sonhou em ser uma empreendedora? Ou isso também é algo que aconteceu? Fala a verdade. Você nunca teve tempo de sonhar? Não, a coisa só foi lá, a coisa vai acontecendo. Eu acho que a Eliane também é bem arrojada nessa parte de, assim, de a gente topar tudo isso. E falar para você que um dia eu sentei e vou planejar, não pode ser alguma. E aí, esse lado... Assim, aliás, quando eu voltei, eu falei, vou fazer artes, né, mais leve. Mas aí não tinha vestibular da Federal no meio do ano. Aí fiz, passei de novo e continuei. Mas assim, sem falar que assim, da agora para frente eu vou construir uma empresa. Não, vou formar. Mas aí há uma divisão de papéis, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta e a gente também é empreendedor, a gente tem que se preocupar com questões administrativas, burocráticas, que, em geral, não é o que mais atrai. Pelo menos, eu falo por mim, por exemplo, que sou da parte humanas. E como é que você conseguia gerenciar isso? Assim, mãe, dona de casa, aí você era arquiteta e, ao mesmo tempo, você tinha o projeto como empreendedora. Como é que você fazia tudo isso? Mas assim, eu não sei te falar assim, se eu fazia, se pegava, esquecia a menina na porta da escola, esquecia a menina na natação. Lógico, tudo isso aconteceu. Mas eu acho que você leva. De uma forma geral, assim, eu morava numa casa, tinha quintal, mas menina desde um ano, tá todo mundo na escolinha. Eu tive uma senhora que trabalhou comigo que me ajudou demais. Nunca tive essas babás o dia inteiro atrás de mim, porque eu não tinha paciência. E falar para você, eu acho que foi uma coisa tão natural daquilo que você queria fazer. Não assim, se eu me propus a formar, eu tinha que terminar, porque foi atropelado na brincadeira. Eu levei 14 anos e meio para formar. Então, assim, eu realmente queria formar, para fazer alguma coisa. Eu não conseguia não fazer nada, assim, simplesmente ser dona de casa e cuidar de mim. Não dava conta. Então, foi isso que mais me motivou. Queria falar um pouquinho da sua sociedade. É uma sociedade que já dura muito tempo. 38 anos, E ela é baseada naquilo que vocês têm de pontos em comum, ou são pessoas muito diferentes e talvez esse seja o sucesso? Pode ser que sim, pode ser que não. Realmente nós temos uma diferença de idade, eu sou 10 anos mais velha que eu. A nossa sociedade de Brasília, sim, eu sou 10 anos mais nova que a mãe, e a Eliane mais 10 anos, nós somos uma geração. 10 anos entre cada um. Mas acho que o ponto em comum era realizar, fazer as coisas, né? Primeiro a gente levantou o escritório, depois assim, não dá para ficar só com o escritório, levantamos a loja, multiplicamos a loja, mas a ideia era realizar alguma coisa mesmo. Agora, se isso era ser empreendedor, né? Não discutia isso no ar, né? A gente simplesmente topava. Apareceu? Vamos, né? Porque você sabe que as oportunidades só vêm uma vez, né? Sim, sim. Então, dizer para você se isso foi uma coisa que nós sentamos um dia, fizemos um planejamento. Nessa brincadeira, ela fez uma pós-graduação em Roma. Depois, a outra sócia foi embora para São Paulo. Então, tudo foi atropelando. Mas eu e a Eliane nos mantivemos, acho que na mesma ideia. Ela tem um perfil talvez mais administrativo em termos de financeiro. Eu sou muito de obra. E pegamos um rumo, lógico, mas existe um funil, né? Que você senta junto quando você vai. Agora mesmo eu estou terminando um evento e já estamos planejando daqui do ano que vem. Mas nisso estamos tocando de Brasília. Então, se vai num funil, a gente chega no denominador. E aí a gente está falando de mulheres, né? Você traz... Aliás, a primeira coisa que a gente fala, a gestão aqui é só de mulher. Então, a gente está falando de ser uma mulher que é a sua sócia de longa data e a outra sócia também.
que você vê, como que você vê o papel da mulher? Assim, o que a mulher tem de diferente quando você pensa tanto na arquitetura, quanto no lado do empreendedorismo, assim, olhando de uma forma assim, talvez até rasa, mas o que te chama a atenção? Eu acho que essa capacidade de você driblar, né? De você conseguir fazer muita coisa ao mesmo tempo. Os homens não são muito assim, você concorda? Sim. Isso, assim, até para conversar, né? Eu fico brincando, vocês mudam de assunto muito rápido, mas eu acho que essa é uma genética feminina, lógico. Não, nem todo mundo é assim, como tem homens também que são assim, mas Sim. é uma genética, essa dinâmica de você conseguir levar um punhado de coisas juntos. E a arquitetura hoje, a participação da mulher, ela a gente tem muito hoje, mais mulheres. Dentro, assim, nós ainda temos muitos nomes, né, fantásticos de homens no mercado, muita mulher crescendo. Hoje, dentro do evento mesmo, assim, 70% são mulheres. E mesmo que também a profissão ficou hoje tudo ficou muito glamouroso, né? Tudo é muito assim, tudo muito imagem. Então, as meninas são super lindas, super arrumadas, mas 70% são mulheres. Tanto você vê isso em medicina, né? Você vê, hoje forma-se muito mais médicos do que homens. É um papel que a mulher se propôs, né? Para tirar uma diferença de quantos mil anos que a gente estava sempre na retaguarda, né? E aí você traz um exemplo que é interessante, que até em outras entrevistas eu até falei sobre isso, que é a nossa responsabilidade ainda, que não basta só a gente ser competente, né? Tem aquela coisa de ter a aparência, todo esse... É uma carga pesada, mas eu acho que a mulher dá conta. Todo esse querendo, eu acho que a gente dá conta dessa genética. E hoje, mais fácil ainda, tudo hoje muito, de um lado complica, porque eu acho que as relações são mais complicadas, mas a facilidade de tudo hoje, de viajar, de consultar, não tinha isso, né? Para você fazer uma viagem para a Europa, era um projeto de... Sim. Você ficava lá um mês para poder pagar o seu projeto, né? Assim, de você planejar tudo isso. Hoje não, você vai alugar uma coisa, você abre uma porta na internet, você está dentro do que você quer, né? Então, tudo facilitou muito. Sim. As meninas protelam o casamento, protelam o filho, porque a profissão vem primeiro, né? Sim. Você vê hoje, você fazia projeto para recém-casado, você fazia um quartinho de bebê. Não, hoje ninguém muda se a casa não estiver pronta, arrumada. Depois vem os filhos. Então, isso faz parte de uma trajetória que toda mulher atrás, né? Sim. E aí você fala de mudança, quando você fala que hoje tem a tecnologia, a gente tem mais acesso à viagem, às vezes nem precisa viajar para saber o que está acontecendo, né? Como que você vê o benefício dessa tecnologia, do Instagram, das redes sociais? A gente vê muitos aplicativos também de inteligência artificial, de decoração. A gente pode, muitas vezes, consultar, admira um determinado arquiteto que às vezes está no exterior e ali com a rede social a gente consegue ter acesso tudo na sua mesa, tem tudo na a sua descobrir. Mesa. Isso mudou, né? Isso também... Eu sou analógica, né? Lógico, eu sofro muito, estou tentando acompanhar, mas a mentalidade dessa turma é completamente diferente. Eles nascem digitais e lidam com isso, a gente apanha bastante, mas... essa facilidade, eu acho que é o grande momento. A gente não tem como escapulir disso, não tem volta, mas o montante de informações que chega na sua mesa hoje, você tem que responder por isso e daí vai dentro da sua expectativa que você quer, porque tudo é de uma excelência incrível, né? Sim. Eu acho que a pior cobrança de tudo, hoje em dia, é o grau de excelência. Você conseguir equilibrar isso sem se cobrar demais, para não virar isso um estresse de vida, né? Mas essa quantidade de informações que chega para você hoje, você pode trabalhar tranquilamente sem ficar... Lógico, visualmente você precisa também ver, mas assim, particularmente você tem que estar perto, mas é uma carga muito forte, muito pesada e muita imagem, né? Muita imagem que vem para você. Sim. Eu queria falar um pouquinho da Casa Cor, assim, do desafio, porque você me falou, primeiro, a gente, né, até fez isso no comecinho, passando o seu currículo. Então, lá em Brasília, você foi responsável por um ambiente, aí depois veio o convite, Brasília, Goiânia, hoje você está com as duas. Quando veio o convite e você aceitou o desafio, teve um susto quando você colocou a mão na massa mesmo? Você achou que era mais fácil? Era mais difícil? Teve alguma coisa que de repente falou assim, será que a gente fez a coisa certa? Fácil nunca foi, porque antes da gente assumir, a gente tocou a obra para elas
um ano, né? A gente administrou, porque elas estavam de Brasília, estavam desfazendo a sociedade. Então, assim, a gente sabia, mas, assim, no final se aprende muito. Que eu falo que mais se aprende, que a gente mais sofreu no começo, são relações. Como é que se relaciona. E vinha de uma franquia, assim, de um sistema muito, sei lá, meio bravo, meio desrespeitoso, sei lá como é que era. Mas a gente reconstruiu isso. E depois sair de Goiânia e fazer em Brasília também foi até você suprir todas essas relações, né, que você mexe com ego demais, até que você lida com isso, mas de uma forma sem, né, sem agredir, só para crescer, foi a parte mais difícil. Porque a parte física, você sabe que acontece, ela acontece. Agora, esse relacionamento, a captação comercial do evento, a captação com os próprios arquitetos, de entender o que é o evento, de como podia desfrutar do evento, né, porque é um evento promocional, né? Um evento comercial, mas é um evento promocional. Isso tudo foi uma trajetória que a gente aprendeu muito. E, para mim, é a parte mais difícil. É engraçado, assim, todas as mulheres que eu entrevistei até hoje, sempre o ponto crítico, o calcanhar de Aquiles, é sempre a gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Então, isso não é diferente, né? Eu não digo aquela gestão do seu funcionário, é a lidar com as pessoas que participam do evento, né, que chega. Porque funcionário, eu falo, funcionário, como eu fico corpo a corpo, você tratar bem o seu funcionário, você respeitar, você não tem problema. Sim. Né? Tirando hoje, está assim, uns probleminhas de você contratar, mas, de uma forma geral, assim, meu serralheiro tem 20 anos, eu tenho mais 20. Assim, tem uma pessoa constante com a gente. Eu acho que o problema maior é numa outra escala. Sim, sim. Esse relacionamento de egos, que é o mais difícil. Apesar que hoje é 1000 vezes mais calmo, 1000 vezes mais fácil de você lidar com isso. No começo, foi muito difícil. E você acha que isso mudou por quê? Porque as pessoas entenderam o projeto, é uma mostra muito conceituada, é a maior mostra que a gente tem, e já tem um processo, as pessoas já sabem como é. É por isso? Eu acho Ou você assim, acha que é um amadurecimento do meio? Tirando a presunção de a gente falar que a gente conseguiu manter, não falo que a gente é sozinha, a gente é uma franquia. Da própria franquia, você vê, a franquia nacional está fazendo 40 anos em São Paulo. Você manter um evento por 40 anos não é fácil. Sim. Você pode nomear se existe um outro que tem 40 anos. E a gente manter um evento há 30 anos, eu acho que você cria uma credibilidade maior das pessoas acreditarem naquilo que você vai entregar. Se eu estou com o evento de pé, porque eu estou entregando. Sim. Tanto para o profissional, que é o nosso participante, é o nosso, né, nossas estrelas, como para o comercial. O fornecedor que está ali esperando que você divulgue, que você põe a gente lá dentro. Porque o evento deixou de ser só um evento de decoração, né? Ele ficou tão abrangente, e tudo que está acontecendo, nada foge hoje mais de culinária, nada foge mais de uma mesa. Você come e bebe o tempo inteiro, né? Mas a gente consegue estar entregando. Eu acho que isso é a ferramenta maior dessa continuidade. Aliás, você falou da culinária e isso é um gancho de algo que eu queria te perguntar. Primeiro, a gente falou da questão das redes sociais, né? Que é aquilo que você disse, a gente não tem como fugir disso. E aí a gente viu nos últimos anos, talvez na última década, principalmente nessas TVs por assinatura, esses canais fechados, assim, um crescimento estratosférico quando a gente fala de culinária e quando a gente fala de arquitetura, né? Então, a gente tem principalmente aqueles programas como Irmãos à Obra, que tem assim, uma gama enorme desses programas. Isso tudo ajudou a arquitetura, deixá-la mais popular. O que você sente de diferente em relação ao cliente? O cliente que te contrata, ele vem com muito mais expectativa, ele vem com um pseudo-conhecimento que ele acha que ele tem. O que mudou nesse cenário? Também, sem um pouco de presunção, nos anos 90, praticamente essa profissão de arquitetura e design de interiores não existia. O decorador era um amigo que tinha gosto, que fazia para você, no final ele ia crescendo como decorador, mas não existiam essas profissões. Querendo ou não existiam essas redes sociais, mas existia um evento. O evento foi um formador dessa profissão. Pode ter certeza que a Casa Cor foi um formador dessa profissão e também um formador do crescente do comércio. Todo mundo passou, quando o nosso mercado abre em 94, as coisas que chegaram de fora eram coisas que todo mundo cobiçava. Os mobiliários maravilhosos. Nós não tínhamos praticamente mobiliário brasileiro, muito pouco do que aconteceu nos anos 50, 60, perdurava naquele ali.
fora os móveis. Tanto tem uma Casa Cor de 99, que a gente chamou a Casa Cor da Barcelona. Começaram a entrar os móveis italianos, tinha Barcelona de norte a sul no Brasil. Todo mundo usou Barcelona, que é uma cadeira, né? Então, e nisso, o móvel brasileiro foi crescendo, né? Você vê, as décadas de até 20, o contingente de mobiliário brasileiro, de qualidade que fosse entregando no mercado. Então, tudo isso foi sendo construído paralelo ao evento. Não falo que é só o evento, mas ele é um puxador de produto e de profissão, né? Passou-se a criar o curso de design de interiores, que também não era, né? Tinha só cursinhos técnicos, hoje é um curso universitário. Então, tudo isso soma nessa profissão. Do mesmo jeito que veio a culinária, né? Esses dias assisti uma reportagem do Felipe Bronze contra o Agô. Os dois sentados falando o que virou a culinária, como o que virou a arquitetura. Antes eles simplesmente cozinhavam. Hoje o que você tem que entregar de respaldo também, né? Do seu comportamento, de tudo que você faz, não é só cozinhar mais. Sim, sim. Eu não saberia te explicar por que isso levou tudo isso. Falar a verdade, eu não sei te dar essa resposta. Assim, por que chegou nisso tudo? Como é que isso foi construindo dessa forma? Querendo ou não, o que mais mudou em todas as nossas trajetórias foi a comunicação. Né? Sim, então, sim. A diferença de 90 para 2000... Não, de 80 para 90 nem se fala, mas de 90 para frente as coisas começaram a acontecer. É inexplicável, né? É inexplicável. Eu acho que isso facilitou todos esses intercâmbios e levou a isso, porque eu não tenho outra explicação. Porque torna acessível, a Casa Cor faz parte dessa acessibilidade ao público, né? Porque a gente começa a ver de perto. Eu lembro a primeira vez que eu fui na Casa Cor, foi aquela coisa assim, eu estava podendo ver de perto aquilo que eu via nas revistas, porque teve uma época também que a gente tinha que comprar as revistas. Revista, você só trabalhava comprando livros, comprando revistas, eram as informações que você tinha, né? Sim. Os produtos que você tinha à mão, era revista. Viajar, trazia aqueles livros pesadíssimos, né? Hoje, isso não tem mais, né? Lógico, você compra livros ainda maravilhosos, mas não são eles que estão te empurrando, nem te informando mais, né? Só para decorar. Sim. E aquela coisa que eu penso, né? Quando algo fica muito popular, se populariza, não fica popular, são coisas diferentes. Aqueles que são bons, eles só ganham com isso. Lógico, porque a gente se destaca, e eu acho que você é um exemplo disso. Quando a gente olha a história das edições da Casa Cor, tanto Goiás quanto Brasília, tem uma que você destaca como diferente, ou porque ali foi uma virada de página, a partir dali foi um novo modelo, ou uma nova tendência? Tem alguma que você fala assim, essa eu guardo no meu coração? Talvez até por um aprendizado mesmo. Talvez aqui eu e minhas sócias aqui a gente enxergou de outra maneira. A gente sempre recebe essa pergunta. Eu acho que cada uma tem uma resposta. E, para mim, a melhor resposta para a gente falar assim, nossa, mas essa última está maravilhosa, me faz esquecer os outros problemas. Esse ano mesmo, apesar de eu fazer no mesmo lugar, que a gente fez no mesmo lugar, eu achei ela melhor que a do ano passado, em termos de qualidade e de ambiente, dos trabalhos mesmo. Mas eu acho delícia. E quando chega o ano que vem, todo mundo esquece, fala, nossa, para mim a resposta é essa. Eu não sei te nomear se teve uma que virou. Sempre tem uma assim. Normalmente os eventos em Brasília são maiores, né? Mesmo por conta de áreas. Tem um que dá certo demais, o outro talvez a gente não dê um passo, mas não quer dizer que aquele também foi ruim, entendeu? Sim. Então, até porque a régua da Casa Cor é alta, né? É muito alta. Se a gente até não levanta a régua, pelo menos a gente não deixa baixar. Sim, sim. Eu acho que isso já responde totalmente. E você se lembra de um momento mais desafiador? Tanto já, em questão à mostra ou da sua carreira mesmo? Algum momento? Não, da mostra foi assim, exatamente. A gente em Brasília com tudo pronto, aí a vizinhança não deixou a gente fazer, nós tivemos que desmontar em questão de uma semana e montar tudo de novo em outro lugar. Foi talvez o ano mais estressante. Isso foi quando? Não sei, te lembro. No começo dos anos 2000. Já 20 mil, como é que é? 2000 e, sei lá, no começo de 2000, antes de 2010. Esse foi o ano mais desafiador, porque a gente tinha prazo, né? Você lança o evento. A gente conseguiu nunca adiar uma inauguração e não podia adiar. Mas aí foi duro. Mas passei lá um mês sem sair de Brasília, mas conseguimos, foi bom. Teve um momento que você falou assim, a gente já está pensando na do próximo ano. Goiânia
terminou agora, recente. Como que é esse ciclo de programação? Assim, quanto tempo? É um ano antes? Você fica envolvido o ano inteiro. Agora mesmo, durante o evento, é o melhor momento de você ser assediada para oferta de áreas, que elas não estão fáceis. E você tem algumas prerrogativas que são importantíssimas. Primeiro, a prerrogativa do evento é a localização, né? Então, você começa a receber um punhado de um assédio principalmente nesse modelo, que é essa loucura que está Goiânia de construções, né? Monta e desmonta, a cidade vindo abaixo. Então, antes de vir abaixo, a gente vai lá e faz o evento. E é o melhor momento. Então, acho que a gente termina o mês praticamente com esse contrato já assinado. Você terminando esse mês com o contrato assinado, aí você põe de lado e vai para Brasília. A gente está falando de 10 meses de antecedência. Praticamente são 10 meses. Porque eu lanço em dezembro, né? A gente juntou um pouco as duas, porque aí em novembro, dezembro, você fica um pouco mais calma, mas a gente lança Goiás em dezembro. E o desafio do ambiente? Porque às vezes o ambiente é, sei lá, um galpão, ou então o ambiente é um antigo hotel, ou então é uma casa, um casarão. Isso faz muita diferença? Faz, lógico. Não vou dizer para você qual que é melhor, mas assim, sempre é um desafio, né? Você senta, faz uma planta, faz um master plan, e ele modifica e tal, mas com a ideia básica do evento, né? Tem umas premissas que você cumprir naquilo, logo, na maneira que você vai apresentando, dependendo de uma ideia de um arquiteto, de outro, um decorador, muda um pouco de coisa, mas o fundamento fica implantado. O fato de ser o ambiente mais desafiador é uma garantia de que ele vai ser o mais interessante? Não, absolutamente. Nem todos. A gente sempre fala, você desponta em Casa Cor, não é porque o seu ambiente é o maior ou menor, né? É projeto. Sim. Apresente um projeto ousado, um projeto bonito, uma coisa bem feita, aí sim você colhe. A gente tem um percurso de curadoria, vindo até de uma coisa que até a gente partiu muito da gente, é uma curadoria mesmo dos projetos que chegam para você manter a régua. Sim. Certo? Independente de tamanho, de quem quer que seja. Lógico, você sabe que tem alguns profissionais já que não precisam disso, mas tem muita gente que, a um toquezinho, você consegue dar um up, uma coisa que melhora bastante e mantém. Mas nada não é o maior, não é o mais visto, não, é o melhor projeto. O projeto que vai te dar esse direcionamento. Você visita outras? Visito. A gente consegue visitar todas, mas Minas, Rio, São Paulo, Ceará, eu fomos, Recife. Para o Sul, a gente faz juntos, né? As de Sul acontecem junto com o Goiânia, não consigo ir. E segundo semestre também, praticamente acontece. São 18 capitais, né? Então, se atropelam no segundo semestre. Não consigo ir em todas, mas eventualmente a gente vai. Existem mostras também em outros países da América do Sul. Tem. Acho que é Bolívia, Peru, acho que Paraguai. São 3 fora do Brasil. E o público tem aumentado, tem mudado? O perfil de quem procura, de quem procura amostra, de quem vai, tantos outros profissionais, que eu acho que também é uma vitrine muito grande para outros profissionais, e o público em geral, isso mudou, aumentou? É diferente o público de Goiás, não, da de forma Goiânia, geral, do público de Brasília? Inteiro, o público nosso hoje é mais jovem. É naquela volta que eu te falo. A turma hoje não casa sem casa arrumada. O público antes era 40, 50, hoje ele é 30, 40. É um público mais jovem. Né? E você atinge. Tem muita gente do interior, né? Tem muito arquiteto de fora, tem arquiteto que quer participar, mas não sabe como é que chega. Brasília visita muita gente, principalmente a parte de arquitetura. Brasília visita tudo, né? A Brasília vem muito a Goiânia, mas o público, a mudança do público foi essa. Ela rejuvenesceu. Apesar da população ter envelhecido, o público rejuvenesceu. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Se você tivesse que começar de novo... eu acho que eu faria tudo igual. Aliás, não posso falar que eu faria igual, eu não sei porque eu larguei faculdade. Não sei se essa trajetória. Mas eu faria tudo de novo. Foi muito bom. É muito satisfatório, né? Trabalhar sempre é muito bom, né? Ainda mais fazendo o que você gosta, né? E você consegue deixar de ter o olhar de arquiteta? Não, se você viaja, por exemplo, se você viaja, se você chega num ambiente... Primeiro que eu sou fiscal de obra, você pensa. Que eu sempre falo para meus estagiários, não é enxergar, você tem que ver, não, você tem que enxergar.
olhar e enxergar, não é só passar os olhos. Aí você vai ficando tão minuciosa, porque eu tenho de me conter, lógico, todo lugar que você vai, você tem que se conter, porque senão você fica louco, mas eu não consigo, eu sou fiscal, eu praticamente enxergo tudo, né? E lógico, você viaja, você não tem como viajar e não ir para, não considerar, se eu vou no restaurante, como é que você não considera? Você vai nos banheiros, você vai para ver como é que é o banheiro, como é que é o lavabo, como é que a iluminação, se tem um forro acústico, se não tem então, tudo isso não tem como deixar participar. Não é que arrumar a mesa. Sim. E ainda tem as pessoas... Sem te cobrar isso, mas você não tem como deixar passar. Eu imagino ainda que tem os amigos que, o que você acha disso? Sempre mas tem casa aquela de assessoria. amigo, eu dou palpite. Só se me pedir. Mas, assim, eu não consigo. Não interfiro, ia ser melhor. Senão você pode causar, sei lá, um desconforto, mas que dá vontade, dá. E aí, pesquisando sobre você e tudo, eu vi que ainda tem um projeto paralelo, que é a vinícola. Meu projeto de aposentadoria. E aí, onde você arruma tempo para isso? Não, mas assim, lógico, eu não é um projeto, foi outra coisa que aconteceu também, que era uma loucura, mas assim, também é muito gostoso, mas é muito doido. Eu não estou lá direto, envolveu a família inteira, né? Envolveu a família inteira. Aliás, começou com minha filha, meu genro. É no interior aqui de Goiás, né? É porque meu marido não trabalha aqui, ele trabalha em Ceres, na região de Ceres. E a minha filha está lá com ele, meu genro é engenheiro, viaja pelo Brasil inteiro, mas também começou com esse negócio de uva. Aí, quando ele foi fazer a Mantiqueira, que hoje a região da Mantiqueira, no norte de São Paulo, sul de Minas, é o vinho tinto do Brasil hoje, né? Conseguiram um consultor e ficaram super animados e conseguiu envolver meu marido e entrando de cabeça. Aí veio a pandemia e nesse grau de cobrança que você tem, de cara, eu falei assim, vou fazer esse projeto. Esse projeto tem... E o problema é também que o turismo de Goiás para em Pirenópolis, né? É incrível como você começa a ver quanto o goiano não conhece o norte de Goiás. Não acontece nada lá. Acontece Serra da Mesa, mas é um turismo completamente diferente. Agora, de Pirenópolis para cima, não tem nada, né? E as pessoas não conhecem. Então, eu falei, se não fizer uma coisa aqui boa, fantástica, ninguém vem aqui. E fizemos um projeto muito arrojado, projeto até do meu irmão, muito arrojado, e tem feito um sucesso. Realmente ficou muito bonito. Não é para ser uma coisa grande, é para ser uma coisa pequena, mas uma vinícola charme, dentro desse conceito de... o goiano é muito receptivo, né? Então, era dentro desse... E fizemos. Agora, correndo atrás, né, do vinho. Mas aí, assim, é um negócio de família? É um negócio de família. É um negócio. Aí, para você, que já tem os seus negócios, você encara isso como uma válvula de escape? Mas durante a pandemia foi maravilhoso, porque você aí, assim, se envolve no campo. Eu tinha loucura para plantar roseira, plantei lá 200 roseiras, acompanho as roseiras, acompanhei toda a obra, né? Arrumei minha casa lá, que nunca foi uma fazenda, transformamos numa fazenda, que ela é uma área de 2 pequenas usinas hidrelétricas que alimentavam a região ali. Então, assim, tudo isso, mas você começa a pensar, meu marido fala, nossa, eu não tenho prazo para isso mais não, então tem que ser mais rápido, porque senão a gente está, o tempo está encurtando. Já não é uma trajetória, vou pensar daqui 30 anos, daqui 30 anos, eu estou nem aqui. Então, assim, vai empurrando, mas está bem satisfatório. Agora, então, recebemos um prêmio, que é quase um Oscar, do resultado do vinho, então isso dá uma virada de chave incrível. E o que nos está respondendo, o que minha filha fez também de distribuir esse vinho pelo Brasil, de apresentar, foi um trabalho incrível. A gente, apesar de estar pequenininho, né? E o mais satisfatório de tudo isso, até desse prêmio, é quando sai o resultado em Londres, fala assim, o inusitado é o Vale do São Patrício, aquele interiorzão de Goiás que ninguém conhece. Nas pautas todas e nas pautas de divulgação nacional, para mim, o melhor disso foi esse olhar para uma região que não acontece. Sim. É uma região normal, não é de grandes indústrias. É uma cidade, assim, particularmente interessante, que é uma cidade de um centro médico, tem uma cidade não tem 30 mil habitantes, tem 400 médicos, 10 hospitais, então é uma economia de medicina, de tratamento. E é uma região que era para ser pequenas fazendas, sabe, que Colônia Glix nunca deu certo, né?
mas volta-se um olhar para essa região de um produto que jamais ninguém acreditava que podia acontecer em Goiás, mas é gostoso, é interessante. E aí, na sua fala, vem que o que você tira de mais interessante disso é que se construiu algo naquele lugar, é a arquitetura, né? Arquitetonicamente, Isso. ela está bem representativa também. E o Isso. que nos está dando satisfação é a qualidade do vinho. E aí você me diz que eu te pergunto se isso pode ser uma válvula de escape, você diz que é, mas aí eu vou bater aqui numa tecla que daí você descansa carregando pedra. O que é que você faz que não seja trabalho? Para você poder, até porque é uma veia muito criativa, né? A arquitetura, a criatividade está ali. O que é que você faz? Você tem algum hobby? Como é que meu hobby é esse. É trabalhar. Não é hobby. Eu acho que meu hobby é trabalhar. Tanto que nas últimas férias eu falei, vou mudar meu programa, não vou fazer nada. Aí eu ligo uma casa, longe de tudo, não passa ninguém na porta, eu paro na praia. Aí minhas noras falaram, você não vai aguentar, você não vai aguentar. Eu falei, eu vou aguentar, eu não vou fazer nada, não me chama para ir nem para restaurante que eu não vou. E eu fiquei sem fazer nada, 15 dias. Aí até meu marido também, que não para, falou assim, estou gostando disso, não fazer nada. Mas eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Você vai, é uma escapa, assim, na mesma hora você está mexendo com o roseiro, você está vendo como é que a menina decorou a mesa para receber o pessoal, que a gente já está oferecendo degustações, mas eu acho que isso tudo, a válvula de escape, você está ali no meio da natureza, eu acho, ali você respira, vendo as coisas acontecer, você fazer uma região, a gente está tentando que todos os funcionários sejam de lá, tirando a enóloga, que a gente teve que trazê-la, mas ela já tinha estudado em série, então a pessoa envolvida com a região, com a cidade de Reanápolis, que não tem 3 mil habitantes. Então, assim, você vê, o nome Reanápolis está no meu rótulo, está no meu prêmio, Reanápolis saiu pelo mundo inteiro. Então, eu acho que isso descansa a cabeça. É satisfatório. Essa satisfação que é o escape, né? Queria te perguntar mais uma coisa, que é assim, eu queria saber se, na sua trajetória, uma conversa entre mulheres, né? Então, você está aqui porque a gente reconhece o seu talento, a sua força. Você inspira muitas pessoas, principalmente quando a gente fala entre arquitetas, né? Arquitetos também. Teve algum momento que você teve que se impor, ou que ser um pouco mais dura ou diferente para poder driblar o fato de ser mulher? Por um preconceito, por uma dificuldade que você olha e fala assim, se fosse homem eu não estaria passando por isso? Posso falar para você? Não. Por incrível que pareça, eu, desde 94, eu estou envolvido com obra. Vou falar para você que não. Falar assim, é um outro, você lê, entendeu? Mas quando às vezes eu falo que você impõe pelo que você sabe. Lógico, eu não sabia sentar um azulejo, mas você, teoricamente, você sabe o que você tinha de fazer. Na medida que você vai aprendendo, você impõe o que você sabe além deles, né? Falar para você se alguém me desafiou? Não, falar a verdade, não. Nesse contingente que eu trabalho, que sempre fala assim, mulher não entra em obra, né? Pelo contrário, nós estamos cheios de engenheira nas obras aí, né? Eu nunca tive esse desafio. Pelo contrário, o que mais implica, porque diversas vezes eu já recebi 2 comentários, falando assim, você parece homem. Por quê, né? Aí você pergunta, por quê? Porque você está controlando. Porque está dominando. Está dominando, então você parece homem. Essa é a pergunta, que a gente vira a página, né? Que, na verdade, quando eu converso com as minhas entrevistadas e elas falam assim, não, eu acho que não. Aí, quando a gente faz uma reflexão, talvez não é que não tenha existido, porque eu acho que é humanamente impossível a gente olhar e achar que a gente não foi menosprezado por ser mulher, mas a diferença é que quem senta aqui não se deixou deter por isso. Essa é a grande questão. Eu acho que sim, é o passo que a gente tem que dar. Lógico, eu acho essa geração mais equilibrada, lógico que tem as discrepâncias, mas a gente já teve geração passada, a minha mesmo, uma geração imposta só por homens, né? De uma forma geral, em termos de economia, de trabalho, era só de homens. Raríssimos os casos, né? Hoje não, eu acho hoje equilibradíssimo, nessa história que a gente está contando, as meninas estão passando na frente de punhados de coisas, sim. Mas ainda temos muitos desafios, né? Porque tem uns comportamentos aí inexplicáveis ainda, nesse século, né, que tá, né? Mas as meninas hoje estão mais fortes nisso também. Você tem filhas? Tem. Uma filha e 2 filhos. Para a sua filha, o que você
passou para ela, de mulher mesmo, que para o seu filho não foi necessário para que ela se tornasse a mulher que ela se tornou? Tendo uma mãe que fez uma faculdade com um filho, fora da curva, assim, principalmente naquela época. O que foi que você mais contribuiu para que ela se tornasse a mulher que ela se tornou? Sem medo, Olha, que eu não eu sei, imagino isso, né? Não a conheço, mas quando você fala, minha filha fez a bebida ficar conhecida, minha filha correu o Brasil. É assim, cada um faz uma parte, né? Meu filho desenha, meu filho mexe com cinema, desenha os rótulos, o outro faz mais a parte financeira, e ela realmente... Olha, eu não sei te dizer, mas eu nunca deixei que ela não fizesse nada. Eu nunca fui mãe super protetora, né? Uhum. Aos 9 anos viajou para não sei aonde, aos 16 fez intercâmbio, aí depois quando voltou, já começou a trabalhar dando aula de inglês, nunca mais acho que eu tive que dar uma mesada para ela. Depois ela foi fazer, isso por me critica, ela foi fazer pós-graduação na FGV no Rio, eu nunca fui lá, foi exatamente, ela ficou lá quase 2 anos, não sei onde que ela morou. Aí ela se virou sozinha e aí todo mundo fala, mas você... Não, mas não era, eu estava naquela transição, começo de 2000, peguei obra pegamos Casa Cor de Goiás, Casa Cor de Brasília, fechando as lojas, fechando o escritório. Eu falava assim, vou ir? Ela falou, não, me dá a passagem que eu vou ir. Não foi, fui lá. Ela voltou, o pessoal criticando que ela ia trabalhar em César, Rio de Janeiro, carioca, muito fechado nele mesmo, ele se basta, né? Ela veio e também construiu a trajetória dela lá. Eu não sei dizer para você, eu acho que assim, você solta, né? Eu acho que o filho tem que ficar solto, porque senão você não... E a palavra ensina e o exemplo arrasta, né? Ela teve essa mãe em casa, não poderia ser diferente. Mas eu acho que foi mais ou menos assim. Sheila, pra gente... Sem rancor, ela não tem nenhum rancor, que eu não sei lá. Bom, dizem que todos sempre vão ter. Que é a festa de final de ano, que desce os problemas todos, né? Tá todo mundo na mesa, mas até então ninguém pôs isso na mesa, não. Então tá resolvido. A gente sempre encerra a entrevista com uma pergunta, que assim, ela é uma pergunta que ela vai além do profissional, para você responder pensando na sua vida como um todo. Sheila, o que te move? Falar isso, o que me move, eu acho que é porque eu gosto de fazer tudo, entendeu? Essa satisfação de você entregar tudo que você se propõe, assim, isso me satisfaz bastante. Eu sou muito curiosa, muito pesquisadora, então acho que tudo isso é o que me move mesmo, esse contingente de não ficar sentada. Essa mente inquieta, que parece que Totalmente, não tem medo. Queria ter mais um pouco, para sossegar um pouco. Mas não arrependo de nada, não arrependo de nada do que eu fiz. Estou tentando equilibrar um pouco mais, né? Estou passando, daqui a um dia eu tenho que parar, de alguma forma ou outra, né? Não sei como ainda não, mas, ou pelo menos desacelerar. Mas... Pensar em parar dá medo? Ou assim, você consegue se imaginar num outro ritmo, ou de repente... Ainda não consegui. Não dá. Não consegui. Tanto é que não tenho meios ainda de falar como é que eu vou parar, não. Mesmo porque arrumei um projeto de aposentadoria mais complicado ainda, que é a vinícola, né? E com pouco prazo para fazer acontecer, porque lá, querendo ou não, nós vamos ter que fazer hotel, restaurante, são mais outros tantos negócios, mas, quer dizer, eu não vou parar de jeito nenhum, mudar de ramo só. Mas é tudo tão satisfatório, eu acho que é uma forma de você não criar problema, é trabalhar, né? E trabalhar satisfazendo, fazendo o que você gosta, não tem o quê. Sim. Não, olhando para você, eu não tenho dúvida que você ama o que faz diferença no que faz, e é por isso que a gente fez questão que você estivesse aqui. Muito obrigada. Eu achei que, como eu não tinha nenhum projeto de vida, que eu tenha respondido à altura do que você se propôs. Sim, mas porque você não respondeu me dizendo que você havia projetado, que é a sua área, projetar. Você me respondeu com tudo aquilo que você fez. E o que você fez, eu acho que sobrepõe a qualquer coisa que você tivesse pensado, porque você foi longe, é um prazer te receber aqui. Obrigada. Quero te agradecer por isso. E em breve a gente pode repetir a dose, porque eu acho que tem muita coisa ainda para você falar para a gente. Quero saber mais da vinícola. Vamos, deixa eu dar o próximo passo. Acho que com esse prêmio a gente dá uma virada de chave, vamos fazer esse Norte Goiás aí acontecer, né? Obrigada Obrigada pela presença. Tá bom.